Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai Santo de misericórdia, vos pedimos que envieis o vosso Espírito Santo para poder santificar a esta irmã, a este irmão que dedicou o seu tempo para poder escutar e refletir sobre a vossa palavra. Dignai-os de abençoar a sua família, os seus amigos, seus trabalhos. Só deste modo será capaz de compreender que a vossa palavra está sobre ele. Irmão, em Cristo, seja bem-vindo a este nosso programa, onde nós refletimos sobre a palavra de Deus, de modo particular, as leituras do domingo. E aqui estamos para podermos refletir sobre a leitura do terceiro domingo do tempo da Quaresma. A primeira leitura, meus caros irmãos, nos é apresentada a situação do povo de Israel depois da sua libertação da escravatura no Egito. Depois de tantos prodígios que Deus fez no Egito em favor deste povo, agora eles se encontram no deserto. Atravessaram o Mar Vermelho com tanta alegria, porque eles viram os soldados de Faraó a flutuarem no mar. E quando atravessaram o mar, no outro lado da margem, todos estavam felizes e cantaram o hino de louvor a Deus pela libertação. Tudo estava bonito. A caminhada começou para a terra prometida. Tudo era mil maravilhas. E já não eram escravos. Era um povo livre. O deserto começou, que são as dificuldades da vida. E já não tem água. Quando enfrentaram a primeira dificuldade, que era a dificuldade da sede, esqueceram tudo quando Deus fez no Egito para poder lhes libertar. Agora começam a murmurarem contra Moisés. Começam a murmurarem contra Deus. Era melhor lá no Egito onde estávamos como escravos, mas nunca nos faltou água. Deus nos levou lá onde estávamos como escravos para vir nos matar neste deserto. Este é o problema de cada um de nós. Nós, nas nossas vidas, quando enfrentamos problemas graves, esquecemos-nos de todos os benefícios que Deus operou nas nossas próprias vidas. Nos esquecemos que até a própria nossa vida nós recebemos de graça na mão de Deus. E quando encontramos um obstáculo, viramos as costas a esse Deus que é autor da nossa vida. Começamos a falar mal dele e nos afastamos de tudo quando diz respeito a Deus. É o mal que o povo de Israel fez a Deus. E Moisés, que estava a guiar esse povo, sentiu-se muito mal pela essa atitude do povo de Israel. Não existe nenhuma diferença contigo e para comigo, quando nos afastamos de Deus. Dá nisso. Não existe nenhuma diferença entre você e eu. Todas as vezes que nós agimos de uma forma negativa ou não boa, estamos a dizer: eu não quero esse Deus. A segunda leitura, São Paulo nos adverte que, por termos aceito o nome de cristão,
vamos ter que enfrentar tantas dificuldades. Se estamos a enfrentar tantas dificuldades na nossa vida, devemos ter a coragem, constância, fé e confiança de que Deus está conosco. Devemos sofrer com paciência. As adversidades, as dificuldades virão até em massa, a fim de sermos tentados ou testados se estamos realmente fortes neste caminho que estamos a seguir de Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, meus caros irmãos, é o Evangelho sobre a mulher samaritana. Um texto muito bonito que é tirado do Evangelista São João, capítulos 4, 5 a 42. O que é que São João quer nos comunicar com este Evangelho e nesse momento da Quaresma? Historicamente falando, a Palestina ela pode se dividir em 3 regiões: Norte, Centro e Sul. No Norte nós temos a Galileia, no Centro temos a Samaria e no Sul temos Jerusalém. No tempo dos patriarcas, estamos a referir de Abraão, Isaac e Jacó, eles viviam na parte norte, ou seja, centro também. Vivia na parte central. Temos exemplo de Betel, do santuário de Betel, onde Jacó teve a visão, a escada que ligava o céu e a terra, onde os anjos subiam e desciam. E temos também o santuário famoso de Siquém, que hoje vamos encontrar também nesse Evangelho. Então, esse é um lugar, historicamente falando, bem conhecido na história, bem conhecido na história dos judeus. No tempo do rei David, Palestina estava unificada, o povo de Israel estava unificado. E Jerusalém transformou-se no centro cultural, transformou-se em capital, num centro religioso, político e cultural. Por isso, anualmente todos iam lá para irem fazer a Páscoa, a festa da Páscoa. Agora, com o rei Salomão, depois da sua morte, Israel dividiu-se em 2 partes. Os assírios vieram atacar a parte norte, para Samaria, e evacuaram algumas pessoas para a Síria. E de lá trouxeram algumas pessoas, foram se misturarem com os samaritanos. E nessa mistura ocorreram alguns casamentos. E como sabemos, está escrito que o povo judeu não poderia se juntar com outro povo. O povo de Samaria se juntar com um outro povo para em casamento, para os judeus que estavam no sul, eles perderam a sua originalidade de se chamarem judeus. Por isso, eles não eram admitidos para vir a Jerusalém para fazer a adoração em Jerusalém. E os fariseus, assim como os escribas, se um filho, uma filha, se casasse com um samaritano, ou se casasse com uma pessoa que não é judaica, a família organizava um evento para celebrar a morte dessa pessoa.
automaticamente aquela pessoa que se casou com uma pessoa que não era de Israel era considerada como uma pessoa morta. De Judeia em cima, para ir a Jerusalém, baixo, o caminho mais curto, mais ou menos, naquele tempo, eram 2 dias e passava pela Samaria. Mas os judeus que viviam em Galileia, eles preferiam passar pela margem do rio Jordão e irem para a Jerusalém sem terem passado pela Samaria. E esse caminho, a duração era de 6 dias. E imaginaram quem preferia passar 6 dias para ir a Jerusalém que passar 2 dias. Agora, a revelação de Jesus Cristo que nós encontramos aqui é Jesus Cristo sendo o Messias e Rabi. Ele quebra essas coisas que ele vai passar na terra, vai passar pela Samaria e para lá em Samaria. E começa a conversar com uma mulher. Aumenta a situação. O rabino, normalmente o rabino não poderia conversar com uma mulher em público. Nem se estivesse a andar com sua esposa ou com sua própria filha, não poderiam conversar. Mesmo se estivesse a passear na rua com sua própria filha ou mulher, não poderiam conversar na estrada. Mas Jesus Cristo vem nesse poço, começa a conversar com essa mulher. E outra forma, Jesus está a quebrar os obstáculos. Outra coisa, outro elemento que nós devemos perceber aqui é, na cultura judaica, naquela altura, a mulher, o seu lugar era a cozinha e em casa. E os homens eram no campo para a pastagem e a agricultura também lá fora. Mas o poço era o lugar em que às vezes os dois participavam, mas não na mesma hora. As mulheres vinham de manhã ou à noite, ou à tardinha, mas em grupo. E os homens no meio. Agora, o estranho nesse evangelho, nós ouvimos essa mulher a vir sozinha para vir buscar água. O que está a acontecer aqui? Quer dar-nos a entender que essa mulher era de má vida, era excluída de outras mulheres, não podia andar com outras mulheres, não podia andar com outras mulheres, porque eles não poderiam andar com outras mulheres. Eles consideravam esta mulher como uma mulher de má vida. Por isso, ela tinha medo de passear com os outros. Ela tinha medo de passear com as outras. Por isso aparecia nas escondidas. Como eu disse que os samaritanos não se davam com os judeus. É por isso que quando Jesus Cristo pede água a essa mulher disse: como é que o Senhor me pede eu de beber? Porque era impossível, impensável. E Jesus Cristo começa a dizer que se soubesse a quem está a pedir água, você que deveria pedir água a ele. A história começa. Mas quem é o Senhor? Vou dizer, Jesus disse, vou te contar só de me trazeres o seu marido. A mulher abriu sua página, não tem marido. Jesus Cristo conta toda a história. A mulher começa a perceber que esse homem é extraordinário, não é um homem normal.
Porque se fosse um homem normal, não teria a coragem de conversar comigo. A senhora afirma que estou a pensar, eu penso que o Senhor é um profeta. Nós estamos à espera de um Messias. Os nossos pais já adoravam aqui. Mas para vocês, os judeus dizem que o lugar santo é lá em Jerusalém. E Jesus Cristo disse, estás a falar com esse Messias que você está à espera. E chegará o tempo em que nem em Jerusalém, nem aqui, as pessoas hão de adorar, mas sim em espírito. Quer dizer, em todo lugar. Indo mais além, a mulher não suportou guardar dentro de si essa novidade. Ela correu para ir informar aos outros e dar a boa nova aos outros. Mas temos um problema aqui. Para os judeus, uma mulher não podia transmitir a boa nova aos homens, aos outros. Só os homens é que tinham direito a transmitir a notícia, qualquer notícia. Mas que essa mulher corre, não suporta, vai dizer aos outros, eu me encontrei talvez com aquele que é Messias. As pessoas vieram. Isso dá-nos a entender também que a evangelização não é só para os homens. Em Jesus Cristo a evangelização é para todos que aceitam Cristo. Mulheres, homens, todos estão convidados a ir evangelizar. As pessoas afirmaram que nós acreditamos que na verdade este é o Messias. Porque era impossível Jesus Cristo sendo judeu, vir conversar com esses samaritanos impuros, conversar com eles de uma forma livre. E no fim, o texto nos diz que ele ficou lá 2 dias. 2 dias com os samaritanos a comer da sua comida. Jesus Cristo dá-nos a compreender que realmente é um verdadeiro revolucionário no sentido de alguém que muda a forma de percepção. Mãos unidas, devemos receber Cristo e abraçarmos o seu Evangelho. Jesus Cristo veio dar a voz para aqueles que não têm voz, para dar a liberdade às pessoas que estavam excluídas, e veio Ele mostrar-nos que a salvação é para todos, não é só para um povo privilegiado. Por isso, nesse tempo da Quaresma, nós temos a santa obrigação de podermos nos rebaixarmos e aceitarmos livremente esta graça, aceitarmos livremente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te ama. Estamos juntos, abracemos a causa do Evangelho para a salvação do mundo. Deus nos ama. Juntos estamos. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima.